Olá, tudo bem? Eu sou a Raquel Teodósio, mulher trans. Tenho 36 anos, estou caminhando para o meu terceiro semestre de gestão em recursos humanos. Já estou atuando na área, trabalho numa multinacional, a qual entrei o ano passado, estou indo justamente para um ano dentro da empresa e atuo justamente nessa área de recrutamento e seleção, dentro do recursos humanos. A minha transição, ela começou a partir dos meus 15 anos. Como eu disse no início, eu tenho 36, então já tem um pouquinho aí, né? Mas eu me descobri com 13 anos. Me corrijo, com 10, 12 anos. Só que com 13 foi quando eu conversei com a minha mãe. O período de separação entre ela e o meu pai, né? Por questões pessoais, eu acabava não falando abertamente, mas toda a família já percebia que eu já tinha um jeito delicado, gostava de dançar certos tipos de músicas, assim como a maioria das pessoas trans ou gays também tem já essa questão muito aflorada na infância. E já tinha essa percepção. Porém, para a família é apenas uma fase. Isso vai passar. Isso vai passar, é só uma música, né? Na época, o que bombava era o grupo El Chan. Então, esse ritmo de música, seguro tchan, marro tchan, boquinha da garrafa, tudo isso, né? Música de axé. Eu sou natural do Pernambuco, então forró, axé são músicas da nossa cultura. E com isso já percebiam, mas achavam que, claro, ia passar, era só uma fase. Quando os meus pais se separaram, eu criei coragem, conversei com a minha mãe e falei diretamente para ela. Sentei no quarto e falei: mãe, eu não gosto de meninas, eu gosto de meninos, eu espero que a senhora me aceite, eu estou dentro da sua casa. Imagina, com 13 anos, sem ainda uma perspectiva de vida, de profissionalismo pessoal. E aí foi como aconteceu. Eu falei para ela pedindo para que ela entendesse, e se caso ela não entendesse, me colocasse para fora, porque naquela época eu já tinha também esse entendimento. Muitos amigos e amigas minhas estavam se assumindo naquela época, né, se encontrando, saindo do armário, e muitos deles estavam saindo de casa, sendo expulsos, né? Então eu já estava meio que preparada também para minha mãe falar: vai para fora. Mas isso, graças a Deus, não aconteceu, ao contrário. Ela é minha melhor amiga até hoje, nos falamos todos os dias. Ela continua morando lá no Pernambuco, mas ela é minha melhor amiga e confidente, a gente fala de tudo, sobre tudo. Mas como qualquer mãe, no início foi chocante para ela. Ela sofreu bastante porque ela não estava preparada. A vida nos ensinou a nos preparar juntas, né? Eu ajudando ela a se preparar às pauladas da vida e ela também me ajudando, né? Porque ter um filho homossexual, um filho trans, um filho mulher trans, homem trans, né, dentro da família é bem complicado, justamente porque uma coisa é você ter no vizinho: ah, eu tenho amigos gays, ah, eu tenho amigas lésbicas, mas quando você tem dentro de casa se torna mais difícil. Então, com isso, foi quando começou essa questão, né, da conversa com ela e com a família. E a partir desse momento foi quando toda a família veio a saber, né? Claro que eu já era já não me identificava mais com aquela pessoa que eu era, com aquele gênero, mas obviamente, né? A minha família é católica, hoje alguma parte deles evangélicos, mas eles me levaram para psicóloga, né? Achando que fazendo uma terapia ali ia passar também. E viram que não era assim. Até que descobriram depois da terceira sessão que não ia mudar, né? É, e daí a vida seguiu. Então, com isso foi começando toda uma luta de empoderamento, toda uma luta de resistência, toda uma luta de se entender também, né? No caso, e fazer com que as pessoas entendessem que era aquilo, ponto e basta, que não ia mudar, nada ia mudar, aquilo não era passageiro. Com 15 anos foi quando eu justamente me descobri também como mulher trans, já não me identificava naquele corpo que não me pertencia e comecei a fazer por conta própria e com os amigos e amigas que já eram mais velhos que eu, da mesma faixa etária, a questão hormonal, né? A gente faz uma terapia hormonal que na maioria das vezes nunca é acompanhado por endocrinologista ou médicos especializados. A gente faz por conta própria, vai na farmácia, compra pílulas anticoncepcionais, ou injetáveis, né, aquele Perlutan, entre outras fórmulas que a gente venha a conseguir diminuir a nossa testosterona e aumentar a progesterona para a gente ter justamente aquilo que a gente tanto almeja, né, que são a questão feminina no nosso caso, né? Assim como os homens trans também fazem o contrário, tomam
a testosterona para diminuir a progesterona e ter pelos, barba, né, etc e tal. E aí comecei essa terapia. E aí foi chocante para a família, porque até então a família dos 13 até os 15 meio que aceitaram, né? Ah, tudo bem, é gay, não tem problema, se veste de homem, ninguém percebe, passa com roupinha masculina. Hoje em dia a gente luta bastante também por essa questão de roupa não ter gênero, mas ainda é muito falado, né? Azul de menino, rosa de menina, calça é para homem, saia é para mulher, essas coisas, né? Então, na cabeça da minha família naquela época ainda tinha essa questão, ah, tudo bem, vai passar despercebido, roupinha de menino, ninguém vai perceber, tudo bem. Quando eu dei início a essa mudança, e aí foi outro choque, né? Tanto para a família, o choque foi maior ainda até para a família, porque eles não aceitaram, não todos, mas na maioria, não aceitaram. Ah, como gay tá bem, mas travesti, né? Não, ninguém quer. É muito chocante o que os vizinhos vão falar. Acho que toda a família se preocupa muito com o que o outro vai falar. O que o meu vizinho vai falar, o que o outro vizinho vai falar. Acho que na sua família também acontece isso, independente do seu gênero, do que você faz, mas a nossa família se preocupa muito, né, com o que o outro vai falar. E esse foi o primeiro aprendizado junto com a minha mãe, que era a pessoa que sempre me apoiou. É a pessoa que sempre me apoiou. E nesse momento foi quando eu comecei, junto com a minha mãe, a aprender, ensinar e trocar, né, esse ensinamento com ela também, de ser empoderada e falar: mãe, a gente vai no vizinho pedir alguma coisa? A gente vai no outro vizinho pedir alguma coisa? E eu com 15 anos já tinha essa mentalidade. Seja preto, branco, gordo, magro, trabalhando, não trabalhando, com tatuagem, sem tatuagem, sempre vão falar de você. O vizinho sempre vai falar de você. Sempre vai ter um que vai te apontar o dedo. Gordo, magro, preto, branco, alto, baixo, trabalhando, não trabalhando, sempre tem alguém para apontar o dedo. Então, se a gente for pensar em viver de acordo com o que o outro pensa, eu não estou vivendo para mim, eu estou vivendo para o que a pessoa quer que eu viva. E eu não estou aqui na vida, eu não vim nesse mundo para viver o que a pessoa quer que eu viva. Eu vim para ser eu, quem eu sou hoje, Raquel Teodósio. Então eu comecei a fazer com que a minha mãe entendesse, e ela foi entendendo que realmente ela apertou aquele botãozinho, foda-se, para o que a sociedade pensa, e me abraçou, né? Me defendendo da sociedade. E daí continuamos essa luta, mas dentro da família, infelizmente, aconteceu um desgaste muito grande psicologicamente, porque eu fui excluída, né, das festas comemorativas, dos aniversários, de festas de 15 anos, de festas de final de ano. Eu fui excluída. Uma das lembranças que eu tenho, até hoje, muito forte, é uma prima que na época ia fazer 15 anos, e eu passando, tinha vindo do supermercado, não lembro de onde, passei por uma casa de uma vizinha minha, né? Minha mãe mora em vila, em bairro, então passando a minha vizinha falou: ah, você vai pra festa da sua prima? A festa dela de 15 anos? Aí eu falei: eu? Ah, sim, aí caiu a ficha. Eu digo: ah, claro, claro que vou. Sim, vou sim. Ah, então a gente se vê lá no churrasco, domingo e tal. Chegando em casa, abri o portão, falei com a minha mãe. Eu disse: mãe, por que a senhora não falou que teria a festa da minha prima fulana de tal de 15 anos? E aí foi quando ela disse: ah, eu não queria contar pra você não ficar triste, mas as pessoas pediram pra não chamar você, porque esse pai da minha prima não batia muito com essa questão de gênero, né? Início da minha transição, tem essa questão também de passibilidade, né? Então não se entendia muito se é menino, se é menina, se é gênero masculino, gênero feminino. Não tinha um gênero ainda binário, né? Então as pessoas não tinham essa identificação e não queriam, porque para eles era vergonhoso nessa época. E aí eu disse: não se preocupe, vá se divertir na festa e tudo bem, não tem problema. Claro, fiquei triste, mas ocorreram também outros fatos como esse de ser excluída de festas comemorativas com a família, mas eu sempre falando para minha mãe: vá, não se preocupe, né? A festa vai rolar, a senhora foi convidada, eu não fui, tudo bem. E no decorrer da vida, 15, 16, né, vai vindo também o crescimento, a gente quer ser independente, foi quando comecei também a ter a noção de procurar o primeiro emprego, né, então fiz bicos animando festa de drag queen, entregando panfleto no meio da rua, entre outras coisas, né, como autônoma, sem ser registrada CLT. Até que surgiu a oportunidade de uma das cunhadas da minha mãe, né, uma da esposa do meu tio,
qual ela trabalhava, não sei se está ainda numa empresa muito boa, né, na época, e ela ofereceu para mim para que eu fosse trabalhar nessa empresa. E já era coisa já perfeita assim, no sentido já era chegar lá e trabalhar, né? Era uma indicação. E só que aí ela falou, então, mas tem que cortar o cabelo, se vestir de menino, porque ela é dessa pessoa conservadora, né? Até hoje. Ela e algumas pessoas da minha família. E nesse momento eu fui já muito bem clara, eu disse não. Se eu for trabalhar na sua empresa, lá na empresa que você está me indicando, eu vou como eu sou. A Raquel ainda não tinha, como eu falei, né? Essa questão ainda estava meio indefinida, essa questão de passabilidade. Mas eu falei para ela, eu não vou cortar meu cabelo, eu vou como eu sou. Ah, não, mas primeiro você entra, começa a trabalhar, depois você deixa o cabelo crescer. E eu me orgulho muito de já ter sido empoderada muito antes de nem saber o que era empoderamento, né? Eu já era empoderada desde cedo. E eu sempre falei, eu disse, não, se vai me aceitar, vai me aceitar como eu sou. Porque não adianta eu entrar na empresa, cortar o cabelo, e depois, quando eu começar a minha mudança novamente, eu ser demitida por justa causa, por alguma coisa do tipo. Imagina, eu tenho 36 anos, isso mais de 20 anos atrás, 10 anos, 15 anos atrás. Então, ela falou, não, mas tal, eu disse, não, obrigada então pela oportunidade, mas eu agradeço, não vou. E aí uma outra cunhada da minha mãe, que nos damos super bem, né? Não que eu não me dê bem com essa, tá? A gente se respeita, mas ela é bem conservadora. Essa outra cunhada da minha mãe já é mais aberta, já tem uma mentalidade mais à frente do seu tempo, né? E aí ela falou, ó, tem um emprego pra você assim e tal, vai lá. O dela foi uma indicação, mas não era nada certo, até porque indicação você nem sempre é certeza que você vai ter a garantia do trabalho, né? Ela indicou, mas naquela época acabei não passando no processo, não sei se por preconceito ou por falta de experiência, que realmente eu não tinha. Mas tudo bem, não passei, mas beleza, né? Ela não pediu para que eu cortasse o cabelo, mudasse, voltando atrás, deixando de ser quem eu sou, né? E aí segui em frente, não deu certo, continuei fazendo os bicos, animação de festa, etc e tal. E a vida seguiu, né? O tempo passou, entre idas e vindas. Eu tô tentando resumir para vocês, afinal de contas, 36 anos é muita luta, é muita batalha, muita pedrada no meio do caminho, né? Mas muita gente me pergunta quando eu começo a contar certas histórias do que eu passei. Ai, nossa, quando você conta eu fico triste por você. Como é que você se sente? E eu falo, Raquel, digo, hoje eu olho para trás e todas as pedras que eu recebi no meio do caminho, todas as pedradas que eu levei, hoje eu olho para trás e vejo que me fortaleceram. Porque se eu não tivesse talvez levado essas pedradas e sido forte como eu sempre sou, eu não teria chegado onde eu estou hoje. Então as pedras no nosso caminho muitas vezes ajudam para que a gente se fortaleça cada vez mais. Para que a gente consiga entender que problemas vão existir sempre, mas que a gente deve seguir em frente com os nossos sonhos. Então eu acredito que as pedras só me ajudaram a ser quem eu sou, a ter certeza de quem eu sou e estar onde eu estou hoje, né? 36 anos, uma mulher casada, madura, trabalhando onde eu quero, onde eu tanto almejei, no mundo corporativo, fazendo faculdade onde eu sempre gostei de estudar e não penso em parar em momento algum, espero terminar, concluir, me formar e continuar fazendo uma pós, fazendo MBA, cursos, porque eu gosto muito de estudar. Mas, como qualquer pessoa, já tive muitos momentos, muitos problemas, né? No meu caso, pelo fato da transfobia, eu vou relatar uma aqui para vocês. Eu já trabalhava, nessa época, CLT, dentro do shopping. Fui a primeira trans a trabalhar no shopping center no Recife. E foi chocante, porque quando eu cheguei lá também eu não tinha experiência. Mas o gerente, me acolheu muito bem, né? É gay, ele. E quando ele viu meu currículo, não tinha muita experiência ainda, só coisas freelancer, né? Autônoma e tal. Mas ele me aceitou. Fui contratada dentro dessa loja, era a primeira loja que eu trabalhei, lembro até hoje. Era uma loja de roupas masculinas, bermuda, camisa polo, cinto, cueca, né? É voltada realmente para o público masculino. E comecei a trabalhar nessa loja. Eu fui a primeira trans do Recife a trabalhar dentro de um shopping. E foi bem chocante para todo mundo. Então, eu falo chocante porque, assim, sendo a primeira mulher trans dentro de um shopping, no Recife, né, uma capital do Nordeste que, embora muito grande, mas ainda anos atrás não tinha toda essa questão tão falada abertamente, com as pessoas com mentes abertas como tem hoje, né? Ainda temos pessoas muito conservadoras, mas assim, eu era a primeira trans. E quando eu fui trabalhar, claro, como toda mulher do shopping, sempre bem maquiada, arrumado, o cabelo sempre arrumado, então passava despercebida
entre alguns, né, tinha essa passabilidade, que a gente fala de passabilidade, é quando a mulher trans passa como uma mulher cis. Não que eu tenha que mentir quando alguém me pergunta, Raquel, você é mulher cis? Mulher cis são as mulheres que nascem gênero feminino, e assim também como o físico, toda a questão binária, né? Que é ela se identificar com a roupa feminina, com o cabelo longo, como tem o padrão que a sociedade já está acostumada, né? Então, eu tenho essa passibilidade. Então, muitos não sabiam, até que foi no boca a boca, né? Todo mundo falando, tem uma trans, na época não tinha essa questão de trans, travesti. Tem uma travesti trabalhando na loja tal, tem uma travesti trabalhando... Então, eu era vista como eu sendo praticamente o manequim da loja. As pessoas passavam para ver, identificar quem das meninas eram. Tinha uma amiga minha, Aline, ainda lembro o nome dela, e ela é tão alta quanto eu, tem 1,80, 1,80 e pouco, né? Então ficavam até na dúvida, quem é? Quem é? As pessoas entravam muitas vezes, às vezes só para olhar a loja, mas na verdade para puxar assunto e ver quem de nós duas era a trans, né? A travesti. Mas aí tudo bem, nunca tive nenhum problema nesse shopping que eu trabalhei. Eu utilizava o banheiro feminino, utilizava todo o shopping sem nenhum problema, nunca fui expulsa por nenhum motivo. Nenhum momento eu tive nenhum problema dentro desse shopping. Até que um dia eu fui em outro shopping da cidade com uma amiga, e quando eu fui utilizar o banheiro, na verdade eu não fui utilizar, eu fui acompanhá-la. Fui acompanhar, e quando entramos dentro do banheiro, conversando enquanto a fila caminhava, né, nós paramos em frente à porta da pessoa com deficiência, né? Então estávamos bem na passagem. Até que veio uma mulher segurança do shopping e tocou no meu ombro e falou, oi, tudo bem? Você pode sair daqui, por favor, se retirar? Falou, não lembro bem, né? Eu olhei a porta e achei que eu estava interrompendo, né, a passagem das pessoas com deficiências para entrar no banheiro. Eu digo, tá, tudo bem. Saí da frente da porta e continuei conversando com a minha amiga. Aí ela fez, não, acho que você não entendeu, você pode se retirar do banheiro? Aí foi quando automaticamente caiu a ficha. Espera, como é? Me retirar do banheiro? E aí quando caiu a ficha que eu disse, entendi, então você quer que eu saia do banheiro. Mas por qual motivo? Eu tô aqui na fila acompanhando minha amiga. Mas eu já tinha entendido, né? Ela fez, não, então, que algumas mulheres se incomodaram porque você tá aqui. Eu disse, não, tudo bem, eu não vou brigar com você. Eu entendo que é o seu trabalho, você veio aqui amando de alguém, a pedido de alguém, mas eu gostaria que você chamasse o seu supervisor, alguém acima de você. E ainda não tinha essa questão de se falar sobre a questão de utilização, né, do banheiro feminino entre homens trans e mulher trans e tal. Não era tão debatido, gente, como é hoje. E ela falou, não, mas você pode... Eu digo, não, tudo bem, eu vou sair numa boa. E a minha amiga, o que é isso? Eu já queria brigar. Eu disse, não, calma, não tem problema não, eu vou sair. Aí ela passou o rádio, chamou e chegou um senhor lá, um rapaz, supervisor dela, gerente, não sei. Aí ele falou, então, é porque uma das mulheres das clientes se incomodaram. Aí eu expliquei pra ele, disse, mas se incomodaram com o quê? Porque eu estou vestida, como o senhor pode ver, não estou nua, não estou fazendo gestos obscenos. Se porventura eu fosse utilizar o banheiro, eles têm porta. Então eu vou utilizar o banheiro com a porta fechada. Eu não vou utilizar o banheiro com a porta aberta. Se alguém está incomodado, que saia. Espere que eu, depois de utilizar o banheiro, a pessoa entre. Porque eu não estou incomodando ninguém, eu não estou fazendo nenhum ato obsceno que tenha algum valor que me tire desse banheiro. Eu estou conversando com a minha amiga. Não, mas entenda. Eu falei, não, eu não tenho o que entender. Quem tem que entender aqui é você. Aí peguei no braço dele, automaticamente entrei direto no outro banheiro, que era o masculino. Aí eu fiz, agora me acompanha. Peguei no braço dele, entrei no banheiro masculino e os homens, né, tem mictório dentro do banheiro. E todos ficaram chocados. Claro, uma mulher entrando, seja cis ou trans, para eles o gênero feminino é chocante. Tá fazendo o que dentro do banheiro? E aí eu falei para ele, agora me fala, é chocante eu estar aqui dentro ou é chocante eu estar ali? Porque ali só tem mulheres, aqui tem homens. Eu tenho o risco de ser estuprada, eu tenho o risco de apanhar aqui dentro. E o que é que eles vão ficar explicando para os filhos dele, crianças pequenas, que muitas vezes os pais também acompanham os filhos dentro do banheiro, o que é que uma mulher está fazendo dentro do banheiro? Aí mais uma vez ele fala, não, mas entendeu? Eu fiz, não, eu não tenho o que entender. Quem tem que entender é você. E eu sei que assim como você também, subordinado, tem alguém acima de você. Por favor, chame o gerente. Chame o seu supervisor, chame o seu maioral. Aí ele, não, calma, eu estou calma. Eu quero falar com alguém acima de você. E aí veio uma pessoa acima dele dentro do shopping. Debatemos de novo sobre essa mesma questão. Até que passou, fomos embora, eu e minha amiga, mas foi aceito que eu pudesse utilizar o banheiro, né? E naquela época não tinha questão de falar
de gênero dentro do banheiro, de se falar da retificação de nome. Então eu ainda também não tinha. Ah, lembrei, né? E aí vamos falar justamente de retificação de nome. Na época eu ainda não tinha o meu nome retificado. O meu nome ainda constava o nome de batismo, qual meus pais me batizaram, no meu RG, nos meus documentos, CPF, etc. E aí ele falou, então, mas me mostra teu documento para que eu possa saber. Eu disse, não interessa, independente do meu documento. Eu sou mulher, trans, estou aqui para utilizar o banheiro e eu vou fechar a porta como qualquer pessoa. Ele, não, mas me mostra seu documento. Eu não mostrei meu documento porque me senti ofendida também, claro, porque na época meu nome ainda não era retificado. E aí, como eu falei anteriormente com a história, né, veio o supervisor, a pessoa do shopping e tal, e passou. Isso é uma dos relatos de tantas que eu passei de transfobia, né, mas passou. E aí, isso lá no Recife. E quando eu vim para São Paulo, eu já moro em São Paulo há mais de 10 anos, eu vejo que aqui nós temos uma mentalidade mais aberta, as políticas públicas, elas realmente, as pessoas lutam pelas políticas públicas do mundo da comunidade LGBTQIA+, então nós fazemos valer aqui a nossa comunidade ter nossos direitos, né? O direito ao nome social, o direito a utilizar o banheiro, seja masculino ou feminino, por questões de gênero, mulher ou homem trans. E eu dei início também à minha retificação de nome um pouco antes da lei ser aprovada. Eu paguei a minha certidão, né? Não paguei a certidão, paguei para fazer todo o processo, né, com o advogado, para que o trâmite fosse um pouco mais rápido, para fazer toda essa mudança. E já morando em São Paulo, a dificuldade é justamente essa, porque a minha certidão de nascimento é do Recife. Então, para fazer, seria mais viável se eu fizesse lá. Só que lá as pessoas ainda não tinham nem conhecimento, assim como outros estados do Norte e Nordeste. Não tem nem conhecimento que nós, mulheres trans e homens trans, tem esse direito de fazer a mudança do nome na certidão, né? Seja ela retificada ou seja ela o nome social. E lá eles não tinham essa noção. Quando eu entrei com o pedido, né, com o advogado, eu recolhi toda a documentação e tal, enviei para lá. Quando chegou no cartório, meu irmão acompanhou minha mãe para que começasse a dar início a esse processo da mudança da certidão de nascimento. E aí eles falaram, ó, dá um tempo, a gente vai ter que estudar para entender como que é essa questão, porque nós não sabíamos que tem isso aí e tal, né? E aí fez todo o processo, estudaram, o advogado fez uma outra petição enviando para lá, falando como um cartório não tem conhecimento e tal, mas no final conseguimos resolver. Foi feita uma nova certidão com o meu nome, e aí enviaram essa certidão para cá, e quando chegou aqui, né, meu CPF e todos os outros documentos, eu dei continuidade para fazer toda a alteração. Mas falando em nome, mesmo sem ter a retificação na certidão, essa mudança no RG e nos outros documentos, né, nos demais, eu já me identificava também como Raquel desde quando eu comecei a minha transição. Então, para que a família e os amigos entendessem, também foi uma luta, né? Uma luta que eu venci, para que as pessoas entendessem. Ah, mas eu te conheço desde... A fala das pessoas é essa. Ah, mas eu te conheço desde criança, não acostumo te chamar por esse nome. Ah, aí chama pelo nome de batismo que me conheciam. Ah, fulano, é Raquel. Ai, desculpa, é que eu não consigo. Eu digo, consegue. A gente nasce sem saber andar e a gente aprende. A gente nasce sem saber falar e a gente aprende. A gente nasce sem saber mexer no celular e a gente aprende. A Xuxa não se chama Xuxa, se chama Maria da Graça. A Anitta não se chama Anitta, se chama Larissa. Assim como outros artistas têm um nome social. Então, se você consegue chamar o artista pelo nome que não é o nome dele de batismo, é um nome social, você consegue me respeitar e me chamar como Raquel. E se você não consegue, tudo bem, não fala comigo. Simples assim. Porque eu quero ser respeitada pelo meu nome, Raquel. Se você não consegue, eu não posso impor. Mas você tem que entender que é um nome que eu quero pra mim e eu quero ser respeitada. Então você tem que chamar pelo nome que eu quero. E eu não tinha ainda feito a alteração e a mudança na certidão, no documento. Mas eu já tinha esse empoderamento para que as pessoas entendessem. Eu quero que você me respeite pelo meu nome. Se você não consegue e vem com essa fala, que eu não consigo porque eu te conheço desde criança e teu nome... Então tudo bem, não tem problema. Não fala comigo, tá? Não precisa falar comigo, não precisa me cumprimentar ou fingir que não consegue, porque a gente consegue, como eu falei, a gente nasce sem saber andar, a gente aprende, a gente nasce sem saber falar, a gente aprende,
A gente nasce sem saber mexer em coisas tecnológicas. A gente aprende. Por que você não consegue aprender? Então, isso foi uma outra luta também, né, que durou aí por muito tempo, mas consegui vencer também. Falando sobre a questão de homicídios, né, a transfobia no Brasil que tem aumentado bastante, eu acho que não é só ter aumentado, mas a visibilidade tem sido cada vez maior. Assim como o caso que acabou de acontecer há poucos dias do rapaz que foi assassinado no supermercado lá, né? Assim como o outro rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos, como a Dandara que foi assassinada brutalmente, né? Cruel, cruel, cruel aquela morte, né, dela. A diferença é que hoje nós temos isso aí que você deve estar na sua mão. Um aparelho celular que consegue captar as imagens e filmar, por mais cruel que seja, mas temos essa possibilidade de fazer denúncias através de um celular, mostrando vídeos, fatos reais que acontecem no cotidiano. Seja das mulheres que são espancadas, estupradas, dos negros, né? Questão racismo, questão de transfobia. Todas essas questões eu acho que não é que aumentou, a visibilidade sim aumentou. Hoje a tecnologia, nós temos o fator das coisas serem muito rápidas, né? Eu recebo muitas mensagens de amigas minhas dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha e muitas vezes notícias de coisas que aconteceram aqui em São Paulo, né? Do nosso amigos em comum, etc e tal. Então, quando elas compartilham, gente, isso é aqui, eu conheço, é fulano, é Beltrano. Como assim? Ela lá me manda uma coisa que aconteceu aqui que nem eu fiquei sabendo. Então, assim, a tecnologia nos ajuda a estar perto, né? Não fisicamente, mas tecnologicamente, de quem está distante. Então isso ajuda bastante para que a gente também tenhamos notícias, mesmo que essas notícias não sejam agradáveis, assim como os assassinatos. Então eu acho que a transfobia, os assassinatos de pessoas trans, não é que aumentaram, é a visibilidade que aumentou. Tem se falado cada dia mais sobre questões da comunidade LGBTQIAP+, tem se falado mais sobre questão de racismo. Então são pautas que estão em alta, né, para que a gente tenha realmente o nosso direito dentro da sociedade com políticas públicas, para que a gente faça valer a nossa voz e os nossos direitos. E claro, sempre vai haver também pessoas conservadoras contra todo esse movimento, pessoas que querem encobrir fatos reais, mesmo com o vídeo ali mostrando, né, pessoas que tentam velar essa questão racial, falando, eu não tenho preconceito, eu tenho um amigo que é gay, eu tenho uma amiga que é sapatão, eu tenho um amigo que é viado, eu tenho um amigo preto, eu tenho um amigo negro. Então, quer dizer, as pessoas velam preconceito falando essa fala, dizendo nessa fala que tem amigos, mas que muitas vezes não lutam pela causa. E lutar pela causa de uma pessoa trans ou de uma pessoa negra, não necessariamente você tem que ser gay, tem que ser lésbica, tem que ser trans ou tem que ser preto para poder lutar. Para você lutar pela causa, você tem que entender e ter empatia pela dor do outro, para que você realmente, se colocando no lugar do outro, você vai saber a dor da outra pessoa. Sem você ter vivido, você pode lutar por aquela causa. Então, eu vejo que essa questão dos assassinatos, infelizmente, terem aumentado, eu acho que é mais uma questão de visibilidade também, né? Porque antes não era, não éramos vistas como estamos sendo vistos hoje, né? Sejam mulheres trans, homens trans, binários, não binários, pessoas negras. Então, isso não era visto como é hoje, né? Não éramos vistos, eu falo assim, nas redes sociais, que não existia mídia, televisão. Então, não era falado como é hoje. Eu lembro que eu quando mais jovem, eu tive muitos fatos, né, de amigas minhas que foram assassinadas brutalmente, né, sem nem saber por quê na época. Não tinha um motivo real, por que que mataram. Então, não é questão que não matavam antes, não assassinavam. Assassinam desde muito tempo atrás, infelizmente. Mas também tem uma questão que temos que estudar, cada caso é um caso, para entender também essa questão de levantar essa bandeira e falar que é transfobia também, e entender cada caso, porque eu, tendo vivenciado na pele, vivendo na pele cada dia, eu conheço na minha pele o que é ser uma pessoa trans, o que é o preconceito, o que é o racismo, eu conheço tudo isso na pele, no cotidiano. Então também tenhamos que estudar cada caso para entender realmente o fato da transfobia, o fato por que foi aquele assassinato, por que aquela pessoa trans foi assassinada. Se foi por um fato de transfobia ou se foi por um outro fator. Então isso também é muito relevante para que as pessoas não coloquem na estatística que pessoas estão morrendo cada vez mais por transfobia, né?
Acontece, pessoas trans morrem, pessoas trans são assassinadas, mas nós temos que entender também o fator, por que a pessoa foi assassinada. Por que realmente a fundo aquela pessoa foi assassinada brutalmente. Né? Então é muito bom também entender por quê, para não acabarmos julgando sempre que é uma questão de transfobia, que tudo é transfobia. A transfobia existe sim, as pessoas infelizmente têm esse pensamento contraditório contra conservadores, contra nós, mas tenhamos também que estudar e entender também a fundo quando uma pessoa é assassinada, por que ela foi assassinada. E eu gostaria que vocês entendessem também que quando eu falo que tem que estudar para que aquela pessoa, por que aquela pessoa foi assassinada, eu não estou defendendo o assassino, de forma alguma, não é isso. Mas a gente tem que entender outros fatores além da transfobia. Porque muitas vezes acontecem questões de pessoas trans serem assassinadas por N motivos, que eu não estou aqui para julgar. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Mas eu conheço na pele pessoas trans que são assassinadas por N motivos, não só pelo fato de ser trans. Então, ela foi morta, assassinada porque é trans. Vamos lá entender. Nenhuma pessoa tem o direito de tirar a vida do outro. Jamais. Eu não concordo. Pode ser o pior criminoso, assim como aquela lá que mandou assassinar os pais, von Richthofen, aquele outro caso que teve aqui em São Paulo também de 2 mulheres lésbicas, né, um casal que também foram lá assaltar os pais de uma delas e acabou que foi assassinado toda a família, pai, mãe e irmão, e queimados no meio da mata, né, com carro e tudo. Então tem que estudar realmente, cada caso é um caso, justamente por isso. Porque a gente tem que entender que o fator de transfobia acontece sim, mas a questão do assassinato eu não defendo de forma alguma, seja ele qual for o motivo. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, como eu falei. Assim como a von Richthofen que tirou a vida dos pais e o casal de lésbica que também acabou por assassinar os pais e o irmão, eu não concordo também que eles sejam assassinados, né? Porque no momento que você olho por olho, dente por dente, você se torna igual àquela pessoa. Então, eu não concordo com isso. Mas você tem que entender os fatores. Por que aquela pessoa foi assassinada? É uma questão de caráter, é uma questão de vivência, é uma questão de história, é uma questão de dependência química, é uma questão de psicopatia. Tem N motivos, tá? Então, acho que é isso. Bem, gente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Estou sempre à disposição para o que vocês precisarem. Espero ter ajudado bastante, né? Espero ter compartilhado um pouco da minha história com vocês. O que vocês precisarem podem entrar em contato comigo. As pessoas muitas vezes entram em contato comigo também para tirar dúvidas, mas é uma coisa que eu sempre falo. Eu sou uma pessoa trans, mas não sou uma enciclopédia e nem o Google. O que eu tenho de conhecimento, eu repasso, eu multiplico, eu passo para frente para que isso possa justamente se multiplicar. Mas eu não sou uma enciclopédia, eu não sou o Google para você digitar e sair todas as informações. Eu tenho aprendido cada dia mais, eu tenho me aperfeiçoado, eu tenho estudado justamente para entender a mudança que acontece no nosso cotidiano. Assim como as siglas eram LGBT, hoje nós temos LGBTQIPA+, né? Até me perdi. Mas são muitas as letrinhas, realmente. Porque no momento que a gente tira uma dessas letras, a gente está excluindo uma pessoa da nossa comunidade. Pessoas trans, binários, não binários, pessoas queer. Tem N pessoas, N gêneros. Então, a gente vai se atualizando, né? Assim como a gente atualiza o nosso telefone mensalmente, a cada 15 dias, a gente não atualiza o software, a gente tem que atualizar esse software aqui. Porque as coisas mudam, as coisas vão melhorando, as coisas vão se aperfeiçoando para cada dia. Então eu agradeço a todos que participaram, a todos que estão vendo esse vídeo. Muito obrigada pela oportunidade, estou à disposição. E a frase que eu deixo para vocês é que sejam empoderados, empoderadas, sejam quem for, homens e mulheres trans, homens e mulheres cis, pretos e pretas, que eu me permito quando as pessoas falam, mas não fala negro e negra, isso já é outra história, né? Que a gente também tem se aperfeiçoado e tem feito essa mudança também dessas nomenclaturas, entendido por que não se usa certas palavras. Então, vamos nos ajudar cada vez mais para que a gente possa mais para frente ver que nossa luta valeu a pena, assim como as lutas de muitas que vieram antes de mim, algumas que morreram, outras que ainda estão aí no meio da estrada, mas que a luta delas valeu a pena.
Então não desistam dos seus sonhos, não desistam de ser quem você é, independente do que a sociedade impõe, porque a sociedade ainda tem essa imposição de que temos que ter um corpo X, temos que ter um cabelo assim, temos que ter um modo de se vestir, temos que ser do jeito que muitos ainda querem. Não seja do jeito que as pessoas querem, seja você, independente do que as pessoas vão pensar, independente do que as pessoas vão falar. É se dar o respeito, saber se dar o respeito, entrar nos lugares, saber sair com respeito, isso é o mais importante, né? Mas não deixe a sua essência, não deixe de ser quem você é, lute pelos seus direitos, lute por políticas públicas para que elas possam acontecer e ajudar as pessoas que têm vulnerabilidade, seja ela social, seja ela qual for a vulnerabilidade, mas lute, tenha empatia pelo próximo, coloque-se no lugar do próximo para entender um pouco a dor do outro, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima!